está conosco nosso irmão Jeremias, é isso? Lá está nosso irmão Jeremias e também Maria Brandão. Ali está, nossos irmãos cooperando conosco também. É uma alegria para nós recebermos nossos irmãos em nosso meio. Vamos dar um bem-vindo também ao nosso irmão Jeremias e à nossa irmã Maria, dizendo: sois bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos irmãos, que o Senhor Deus possa falar poderosamente ao coração dos irmãos também nesta noite. Alguém mais nos visita, fora nossos irmãos aqui citados? Tem mais alguém nos visitando? Todos os demais pertencem aqui à nossa igreja. Muito bem, vamos ouvir nossas irmãs do Círculo de Oração também louvar a Deus com um hino nesta noite, nossas irmãs, e depois já estaremos orando e nos encaminhando para a poderosa palavra de Deus nesta noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Graças a Deus, irmãos. Nossas irmãs aí cantaram que quando a tristeza estiver perto, né? Vamos louvar a Deus. E eu me lembrei aqui daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 20. Diz assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Agora vem o louvor, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Depois de levar um couro, né, irmãos? Apanhar do jeito que eles apanharam, e à meia-noite, um olha para o outro, com as dores, talvez ensanguentado, inchado, aquela dor terrível, porque estavam pregando o Evangelho, não estavam fazendo arruaça não, mas estavam pregando o Evangelho do Senhor Jesus, sentindo aquele incômodo, mas um olha para o outro e fala: vamos louvar a Deus, vamos cantar, vamos oferecer um louvor ao Senhor aqui em sacrifício. Essa dor está incomodando, está tudo difícil aqui, estamos no escuro aqui. O cárcere daquele tempo não é a cadeia de hoje não, viu? Hoje tem direitos humanos, essas coisas todas, é bem diferente. Mas nossos irmãos começaram a louvar a Deus no meio da tristeza, no meio da dificuldade, e oravam um pouquinho, e cantavam um pouquinho, e o que resultou isso? Deus não aguentou, né? Lá do céu o Senhor visitou aquele cárcere, chacoalhou o cárcere, abriu as portas, fez um milagre ali e começou a salvar as almas, porque esse era o objetivo principal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aprendamos com Paulo e Silas. Vamos orar, vamos louvar na hora da dificuldade, porque a mão de Deus vai vir ao seu encontro. Tenha certeza disso. Quantos creem nisso? Coloquemos-nos em pé, vamos orar ao Senhor agora, apresentando nosso irmão nosso irmão Diogo, que estará trazendo a palavra de Deus para nós, para que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Eu convido aqui nosso irmão Jorge para fazer esta oração. Vamos orar, irmãos. Senhor maravilhoso Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nós estamos se pondo diante de Ti, porque confiamos na Tua palavra, meu Pai querido. Nesta noite, venha falar profundamente nos nossos corações, meu Deus, como já tem falado no início deste trabalho, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua conosco, Pai, até o tempo desse trabalho, Senhor, falando no coração dos teus servos, falando no coração da tua serva, abençoando poderosamente o nosso irmão que vai trazer a tua palavra, Senhor, evangelizando nossos corações e as nossas vidas. Abre a nossa mente, Pai, para que nós possamos compreender a tua palavra. Espírito Santo, mora em nossos corações. Nós já estamos te pedindo, Pai, já te agradecendo por tantas bênçãos que o Senhor deu para nós nesse dia, Pai. E nesta noite nós estamos aqui te agradecendo de coração, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor. Nós estamos te entregando e pedindo, Pai, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos, nessa noite, louvando a Deus e agradecendo ao Senhor por essa noite, por esse culto de missões, que nós estamos aqui servindo a Deus. Nós temos a oportunidade aqui de todo mês fazer esse trabalho. Nós louvamos a Deus pela direção, ministério da igreja, por
todo mês nós temos a oportunidade de aqui falar com a igreja, apresentar à igreja os projetos, as necessidades, o trabalho de missões, e nós louvamos a Deus. Nós, em memória, nós lembramos do trabalho de missões que nós fizemos agora em novembro, com a missionária Kelly Gaspar, irmãos, para assim refrigerar a memória dos irmãos. Foi feito aí um levantamento na igreja que 40% da igreja são os irmãos que realmente abraçam essa obra, que são contribuintes, aproximadamente 40%. E nós acreditamos que aqui no Templo Central esse número é bem maior, de 40%. E nós temos aí lançado também um trabalho aí no setor que nós precisamos aumentar esse número, irmãos. Nós vemos as necessidades, sempre falamos para a igreja que sempre a demanda vai ser maior do que a oferta na obra de missões. Nunca esse número, desde Jesus já disse para os seus discípulos que a seara é muito grande e precisava rogar, orar, pedir a Deus que enviasse mais ceifeiros. Eu gostaria de ler um versículo na palavra do Senhor nosso Deus, para nós já entrarmos assim na nossa mensagem nessa noite, que está registrado uma passagem muito conhecida nossa, está em Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16, que nós temos assim como um texto áureo, um texto-chave na mensagem salvífica. Um versículo que é o versículo central para o tema salvação. Diz assim a minha versão, que é a versão NVI, pode estar um pouco diferente. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Bom, se eu fosse dar um tema para a mensagem nessa noite, eu ia dizer para os irmãos que é cristianismo, um guarda-chuva de salvação, ou uma boia de salvação, tá? Se eu fosse colocar um título para esta mensagem, e diz assim, que a salvação é com certeza o ápice do cristianismo. Ela diz respeito ao amor de Deus pela humanidade e a sua manifestação. Então a salvação, dentro do conceito, dentro do cristianismo, para quem está embaixo desse guarda-chuva, que existe outros segmentos, outras filosofias, e muitas pessoas estão embaixo de outros, e para você que está aqui nessa noite, que está embaixo dentro desse tema, o guarda-chuva da salvação, você está embaixo, protegido, você está crendo, nos princípios do cristianismo. Em uma interpretação totalmente genérica, irmão, se fizermos uma interpretação totalmente genérica e sem nenhum tipo de filtro, todos dizem, somos filhos de Deus. Se nós fizermos essa interpretação, Também é comum ouvir, Cristo morreu pela humanidade. Também é comum ouvir, Deus é amor. É comum ouvir isso. Eu já ouvi isso porque eu aceitei Jesus com mais de 20 anos de idade. Então essas frases populares, elas estão na boca da humanidade. Se você não fizer nenhum filtro, se você olhar o sacrifício de Cristo sem filtro, você vai dizer, muitos dizem que Cristo, Ele morreu por toda a humanidade, que Deus é amor, Deus não vai condenar. Quem aqui já não ouviu isso? Eu creio que todos já ouviram. E eu pergunto, há alguma verdade nestas declarações? Há alguma verdade?
né? Quando as pessoas dizem genericamente que Cristo morreu para a humanidade, nós somos salvos, que Deus é amor, Deus não vai. Então há muitas e muitas colocações genericamente. Nós vimos até alguém dizer que nós somos filhos de Deus, e nós precisamos entender realmente o que é filho de Deus. Nós precisamos fazer as interpretações corretas, mas por interpretações equivocadas, nós vemos a humanidade caminhando para o inferno. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a chave. Por interpretações equivocadas, por não ler a Escritura Sagrada como deve ser, por não frequentar, nós vimos o irmão dizendo aqui sobre a escola, sobre o ensino, por não fazer. Irmãos, a Bíblia é um livro de códigos, é um livro de códigos. Não é um livro tem muitos livros dentro da Bíblia que são de difícil interpretação, de média interpretação, de alta dificuldade de interpretação. Para isso precisa, como fazer as interpretações? Não é bem esse o tema nosso aqui é salvação, né? Esse é um outro assunto. O tema nosso é salvação. Ponto 1 da nossa mensagem: advertências para alcançar a salvação. Advertências. Pois bem, o que é salvação? Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmãos, dentro do conceito salvação, dentro do cristianismo, se nós formos ver, irmãos, existe o islamismo, existe o judaísmo, existe o hinduísmo, existe tantos confucionismo, existe tanto ismo. Mas nós estamos, irmãos, pela misericórdia de Deus, embaixo da graça e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação chegou para nós, ela bateu em nossa vida, ela bateu em nossa porta. E já se fala mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, você foi alcançado. Esta salvação chegou até você. Aleluia, glória a Deus e aleluia por esta salvação ter chegado. Eu costumo dizer para mim, nas minhas meditações, dizer que o catolicismo romano, aonde ele chega, irmãos, ele abre-nos a porta para nós entrar. Onde ele passa, o cristianismo vai com mais, os evangélicos vai com mais facilidade. Parece que tem ali mais facilidade de fazer uma penetração nesses lugares. É com mais facilidade. Quais são as implicações aí? Eu vou ser cristão. Não, você é cristão, eu sou cristão. Quais as implicações de eu ser um cristão? Quais são essas? Podemos pegar uma carona no cristianismo? É possível pegar uma carona? É possível andar de carona no cristianismo? Posso ser beneficiado pela salvação dos meus pais? Você já se perguntou? Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não estamos brincando. O cristianismo não é um lugar de brincadeira, não é de passatempo, não é para ficar cocheando em dois pensamentos e dizer: vou na igreja, não tenho certeza, mas eu não tenho certeza. Eu disse aqui que quais as implicações de ser cristão. Você tem que fazer você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que fazer escolhas para você seguir o cristianismo e ser um cristão. Não é abraçando todas as coisas, ou vou de carona, ou vou com meu pai,
vou com a minha mãe, vou na igreja como um visitante e permaneço como visitante. Fico embaixo do guarda-chuva, mas eu fico nas beiradas. Você vai se molhar. Aleluia! Ainda mais, Hebreus 9:27 diz assim: e como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, cristianismo não é brincadeira. Aqui, irmãos, no primeiro ponto, nós estamos falando, irmãos, advertências para alcançar a salvação, irmãos. Aqui estão as advertências. Por que você deve fazer essa escolha? Por que você precisa hoje tomar a decisão certa na sua vida? Talvez você está vindo aqui na sede, está frequentando a igreja, mas não está 100% seguro da sua salvação. Talvez, é possível. É possível. Tem pessoas que cochiam entre dois pensamentos. Ele não tem certeza. Ele não tem certeza. Muitas perguntas passam pela sua cabeça. Eu estou certo? Aqui a palavra de Deus está dizendo, está colocando para você as suas escolhas. Está colocando para você como você deve tomar as suas decisões baseadas na Bíblia Sagrada. A base para as nossas pregações, a base para os nossos ensinamentos. Não falamos simplesmente por falar. Não falamos aquilo que não podemos saber. Não falamos aquilo que não temos como provar. Mas se você entrou dentro dessa casa, se você quer ir para o céu, entre pelo caminho e pela porta estreita. Ainda mais, diz assim a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16 e versículo 31 é a mensagem que o pastor estava lendo. Diante desses conclaves decidimos ser cristão. Ou seja, alguém colocou para você todas essas passagens, todas essas condições, e você decidiu ser cristão. Você decidiu aceitar a Cristo apresentado na Bíblia Sagrada e anunciados por muitos pregadores por mais de 2000 anos, e seguir e guardar todos os seus mandamentos por opção pessoal. Ninguém obriga. E nos tornamos membros de uma igreja, pois essa é a única opção para alcançar a salvação. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Ninguém te forçou. É por livre, espontânea vontade que você está aqui, que você segue a Cristo, que você fez esta opção de servir ao Senhor, de entrar embaixo desse guarda-chuva, de crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Então devemos nos assumir os nossos compromissos com responsabilidade. Como eu disse, há implicações em ser cristão. Não podemos fazer concessões com o pecado. Temos que marchar para o nosso alvo, que é Cristo. Temos que seguir para o alvo, que é Cristo. Não fica olhando para trás, irmão. Se você estiver olhando para trás, quando Deus falou com Josué, disse para ele: Josué, não olhe para a esquerda e não olhe para a direita. Em ambos os lados há perigos, mas olhe para o alvo. Aleluia. Ponto 2. Por que precisamos tomar uma difícil decisão de aceitar todos esses versículos, todas essas passagens, todas as condições? Hebreus 9:27 diz: se o homem morrer no pecado,
Depois que ele morreu, segue-se o juízo. Então, para nós, por que nós precisamos tomar uma difícil ou uma importante decisão que a partir de agora a nossa vida será regrada, será pautada pela palavra de Deus? E nós temos um vigia 24 horas que nos vigia, que é o Espírito Santo. Por quê? Para salvar a alma. Somos um ser formado de corpo, alma e espírito. Principalmente pelo fato de estar em jogo a eternidade. Após a morte do corpo, nossa alma segue, pois esta é eterna, conforme as Escrituras, nunca morrerá. Por que nós temos que tomar essa decisão? Porque jovens, porque adolescentes, muitas vezes é questionado na escola, muitas vezes é questionado pelos amigos de ser cristão, de ser antiquado, e tantas coisas e tantas limitações, porque está em jogo a sua eternidade, porque está em jogo o seu futuro, a sua vida. Após a morte, você vai se apresentar diante de Deus e vai ser ali, passar pelo crivo de Deus, pela presença de Deus, por poucos anos que nós vivemos na face da terra. Nós temos aqui que tomar essa decisão, porque nós vamos chegar diante de um Deus que fez todas as coisas. Para provar, Lucas 16, 22 e 23, irmão, fala uma passagem que muitos teólogos dizem que uns falam que é uma parábola e outros falam que não é parábola. Por quê? Não pode ser uma parábola se cita o nome dos personagens. Parábola não cita nome de personagens. E aqui diz e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado e no inferno. Isso aqui, irmão, é para dar base para aquilo que nós falamos. Quando alguém fala para você não tem inferno, leia para você ver. Tem uma vírgula. Diz que ele morreu, o rico morreu e foi sepultado e no inferno. O que ele fez? Além de estar no inferno, ele ergueu os seus olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui, irmãos, representando o paraíso. Então, irmãos, a consequência, o porquê que você precisa tomar essa decisão, porque para não ficar como aquele rico e no inferno. E os seus órgãos do sentido, irmãos, estava vivo, porque no inferno ele viu, ele sentiu, pediu para que pai Abraão, para que Lázaro molhasse o seu dedo e ali de alguma forma refrescasse o seu sofrimento, porque ele estava em tormento. E ainda mais foi além, dizendo que ele queria voltar. Deixa eu voltar na terra. Eu quero pregar para os meus parentes, eu quero pregar para a minha família, eu quero falar para eles para que eles não venham para cá. Irmãos, quando nós pregamos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ela está, irmãos, pautada na palavra de Deus. A nossa doutrina, irmãos, é uma doutrina pautada na palavra. Não é uma ideologia, não é uma filosofia criada. Se você for lá
Se você for lá na Índia, aonde é o hinduísmo, a sua divindade suprema é Brahma, a sua esposa é Shiva, seus livros são os Vedas. Os deuses são 380 milhões de deuses. Por baixo, tá? Balizando por baixo, 380 milhões de deuses. Não está errado, Diogo? Não está errado. A sua população é 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, aonde 1/3 deles vive na linha da miséria. 1/3 deles. E essa ideologia, essa seita, porque o hinduísmo não é uma religião, é uma cultura. Não tem liderança, não tem ordem, não tem regra, não tem nenhum tipo de regra. Mas é uma cultura fortíssima, enraigada, cravada ali no seio deles, com suas oferendas, com suas tradições, com escravos pelo inimigo. E nós conhecemos Jesus, nós temos a fonte da vida, nós temos a salvação, nós temos o Jesus, irmãos, que liberta, o Espírito Santo que liberta, e nós sentimos fraco, e nós sentimos na igreja, chegamos na igreja arrastando. Onde está o Jesus em nossas vidas? Precisamos toda semana de uma carga. Aleluia. O pregador tem que ser bom para dar uma carga, para renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, essa é a modernidade. Esta é características dos dias finais. Jesus está clamando, o Espírito Santo está clamando por você, está clamando pela sua igreja. Igreja, você é luz. Igreja, você é sal. Faça o seu papel. Brilhe. Ei, Macandalaia. Nós estamos aí, irmãos, com em torno de 70 missionários, 70 campos aí, tentando, irmão, lutando, batalhando para que esses irmãos continuem ganhando alma. Não podemos fazer tudo, mas fazemos aquilo que podemos. A necessidade, igual disse para os irmãos, é extremamente grande. Aleluia, é extremamente grande. Ainda mais, Lucas 12, 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Não tem mais. Versículo 5. Mas eis que eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, irmãos, quando nós estamos falando aqui, irmãos, que o inferno, que existe um céu e existe um inferno, nós falamos com base na Bíblia Sagrada. Se você entrou com dúvida aqui nessa noite, não saia com essa dúvida. O céu é real. O inferno é real. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Ainda mais, como é possível algo tão especial e tão grande, uma revelação que vem do trono de Deus, algo que somente quem está no Espírito pode saber na sua plenitude do que a palavra está falando. O homem natural não pode entender, somente após a chamada no cristianismo. Você que está no cristianismo já começa a entender. Você começa a compreender, o Espírito Santo está em você e Ele vai revelando, trabalhando no seu coração, você vai entender. Hoje de manhã aqui, pastor Levi deu um exemplo de um hino. O mar vai se abrir e você vai passar.
Irmãos, e assim, parece tão simples, mas tão importante, tão significativo, que quando você ouve o hino, você já literalmente já sabe que não é ali o mar literal que vai abrir. E ele deixou nós pensarmos. O mar vai se abrir, né? Então esse mar que vai se abrir são o quê? São as lutas, são as dificuldades da sua vida. O hino quer dizer isso. Se você interpretar o hino como deve ser interpretado, não literalmente. Você não vai interpretar ele, mas assim, irmãos, que nós precisamos crescer espiritualmente, com o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos entendendo melhores as coisas de Deus. E como diz aqui que o homem natural não pode entender, quando Deus te chamou, você estava no primeiro degrau da escada. Quando Deus chamou você para o cristianismo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a condenação, ele continua, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando Deus chama o homem, irmãos, quando Deus me chamou, quando eu fui salvo, irmão, Deus me chamou, eu era praticante do catolicismo, fiel, ferronho, de confessar com o sacerdote. Sabia todos os rituais, passei por todos os rituais. Quando Deus me chamou pela sua maravilhosa luz, pela sua palavra, pela sua graça, estávamos no primeiro degrau, Deus chama-nos para lá. E quando eu disse para os irmãos que a Bíblia é um livro de códigos, para você entender, irmãos, você entender esse livro de código, você tem que conhecer o autor. Tem que conhecer o autor do livro. Para quem ele escreveu? Pastor Jonas diz que a Bíblia fala de história, mas não é um livro de história. A Bíblia fala de genealogia, mas não é um livro de genealogia. A Bíblia fala de geografia, mas não é um livro de geografia. A Bíblia é um livro de Cristo. Nós precisamos entender quando Deus nos chama, irmãos, para a salvação. Quando Deus nos chama, nós estamos lá. E como é um livro de código, você precisa entender. E como vou entender? Conhecer o seu autor, orar. Preciso meditar, preciso ler a Bíblia. Preciso entender. Como fazer isso se eu não conheço? Se eu não leio? Se eu não oro? Se eu não conheço? Se eu não tenho intimidade? Se eu não chego perto dele? Não converso com ele? Preciso entender. Para crescer, irmãos, para não ficar no primeiro degrau, para se é livro de código, como que eu vou entender se eu não ler? Se eu não meditar, se eu não orar, se eu não pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, irmãos, tem um assunto que está difícil, eu não estou conseguindo entender. Aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai te revelar. Se você tem dúvida, não cochie entre dois pensamentos dentro do cristianismo. Não fique. Não, tem pessoas que vivem nas margens, que gostam de viver nas margens. Quando você tem o caderno lá, tem as margens do caderno. Tem pessoas, quando está lá no primeiro ano de escola, a professora faz questão de ensinar que não pode, o aluno não pode escrever fora da margem. E a pessoa que comete crime, ele é um marginal. Por que ele é um marginal? Porque ele ultrapassou as margens da lei. E dentro do cristianismo, irmãos, não ultrapasse essas margens. Deus está falando conosco. O Espírito Santo fala melhor no seu coração. Ele usa essa palavra para te falar. Não saia daqui nessa noite sem fazer o concerto com Deus, você que está cocheando entre dois pensamentos. Que mais? Quando o apóstolo Paulo estava em sua morte, ele afirmou:
quando o apóstolo Paulo pensava em sua morte, ele afirmou: preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, segundo as Coríntios 5:8. Deixar o corpo é estar com o Senhor Jesus. Ele também diz em seu desejo é partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. E ali está uma referência clara a mártires que foram assassinados e que já desfrutam da bênção e estar na presença gloriosa de Deus, conscientes antes da ressurreição dos seus corpos. Ponto 3. Estado eterno após a morte. Então nós vimos, irmãos, o porquê é colocado dentro do cristianismo as condições. Por que a igreja? Por que você? Por que nós devemos apresentar ao mundo? Porque as condições são essa. As condições, se morrer sem Cristo, são essas. Então, decide. Tem livre-arbítrio de decidir. Segundo, por que a decisão tão importante? Porque eu posso ir para o inferno. Porque está em jogo é a minha eternidade. Terceiro, o que é esse estado após a morte? Permaneceremos em estado consciente de comunhão ininterrupta com Cristo. Estão em estado de felicidade e descanso. Apocalipse 14:13. O apóstolo Paulo suspirava pela ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:11. Mas o estado imediato é mais abençoado. Na comunhão com Cristo, que a vida eterna, que a vida terrena. Mesmo assim, é apenas uma preliberação da glória final dos redimidos. 1 Coríntios 2:9. Então, irmãos, eles preferiam estar lá, porque se você está lá, você está vivo. A Bíblia ensina que quando um crente morre, seu espírito é levado imediatamente para o céu, para a presença eterna de Deus. Ele se acha instantaneamente junto de Deus. Filipenses 1:23. Então, irmãos, depois da morte, o estado da morte é vida. É estar na presença de Deus. É vida. É vida. Aonde mais nós podemos ver isso? Jesus também disse ao ladrão que estava morrendo ao seu lado na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:46. Tem uma tradução da Bíblia que diz assim: na verdade te digo hoje. Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, a mesma coisa dita de um jeito diferente. Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, um tempo futuro, um tempo que eu não sei quando era, quando será, mas aqui na nossa Bíblia, Jesus está dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Himalaia. Irmãos, por isso que eu digo para os irmãos, leia a Bíblia. Não aceite qualquer coisa, irmão. Não aceite ensino adulterado. Não aceite comida estragada, irmão. Hoje nós estamos numa época que nós temos facilidade de ouvir. Nós temos facilidade de ler, adolescentes. A internet tem tudo, é um oceano. Você quer um estudo? Entra lá, tem tudo lá. Mas tem coisas lá, irmão, tem comida estragada. Tem veneno na panela. Tem comida estragada. Então a igreja de Cristo, irmãos, nós precisamos fazer a interpretação correta do plano de Deus de salvação. Então, irmãos, o que eu queria era fazer como que nós entendesse melhor por quê eu preciso
entrar por esse caminho. Por que eu preciso aceitar Jesus? Por que essas são as condições? O inferno é real? A Bíblia, irmãos, se eu creio no Evangelho, irmãos, se eu creio no cristianismo, o cristianismo tem ônus e bônus. Existe o ônus e o bônus. Nós queremos o bônus e não queremos o ônus. Não é impossível, irmãos. Tem um versículo que diz assim: toma a sua cruz e siga-me. Esse é o ônus. O ônus é carregar a cruz. Eu disse que nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer implicações. O cristianismo tem implicações. As implicações, adolescente, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o ônus do cristianismo. É um deles. O bônus é o céu, o bônus é a glória, o bônus é a vida eterna, o bônus é a salvação, o bônus são as bênçãos. Mas para isso precisamos fazer as interpretações corretas, precisamos fazer as interpretações conforme diz a Bíblia Sagrada. Hoje de manhã aqui foi dito sobre as más interpretações. Às vezes nós colocamos um copo de água em cima do rádio, não sei, da televisão, né? São más interpretações, equivocadas. E hoje tem muitos fazendo. Mas as interpretações à luz da palavra de Deus, irmãos, não é bem isso. Jesus é maior. Jesus que cura, Jesus que salva, Jesus que liberta, Jesus que é a salvação, irmão. Jesus é aquilo, irmãos, que nós precisamos para a nossa alma. Toda essa dúvida que está no seu coração, ela sai, ela vai embora, e você, irmãos, vai ser uma bênção diante de Deus. Eu convido você para ficar em pé. Nós vamos orar, com permissão dos nossos pastores. Eu quero orar, e se você que entrou nessa noite aqui, está com dúvida, está cocheando, está precisando, vem aqui na frente, nós vamos orar. Aleluia! Você que entrou aqui, tem alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus como seu Salvador, que quer renovar suas alianças? Nós vimos que a semana que vem vamos estudar sobre a nova aliança. Se você quer renovar sua aliança, vem aqui, nós vamos orar. O Senhor nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus que cura. Amor, muitas dúvidas hoje tem no coração de muitos cristãos. Muitas dúvidas, muitos não têm coragem de falar ou de perguntar. Muitos duvidando, porque tem muitas portas, tem muitas ofertas, tem muitas maneiras, tem muitos jeitos, muitas condições. Mas nessa noite Deus está falando conosco pela sua palavra. Se tiver alguém que quer renovar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Deus vai te dar alegria, vai dar gozo, vai dar paz, vai dar alegria para nós caminharmos firmemente diante da sua presença. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de tua presença, Senhor, te agradecendo, meu Deus, essa noite, Senhor, por estar aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, meditando, Senhor, a tua palavra. Senhor, abençoa a tua igreja, os teus filhos, Senhor, os internautas, Senhor, aqueles que estão aqui, Jesus, que ouviram a sua palavra, corações, Senhor, que às vezes estão duvidosos, Senhor, mentes que estão ainda, Senhor, ainda com dúvida, Senhor, ó Deus, cocheando entre dois pensamentos. Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa esclarecer melhor essa palavra nos corações, na vida dos teus filhos, Senhor. Deus, salva, Senhor, cura, Senhor, pelo Espírito Santo, Senhor, quebra, Senhor. A tua palavra é como um martelo, Senhor, que esmiuça a penha.
Senhor, nessa noite, entra nos corações, ó Pai, dos teus filhos, da tua igreja. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus pela palavra que ouvimos aqui, nosso irmão procurando mostrar, a importância de servirmos a Deus, porque existe o céu que espera os salvos, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, receberam o Espírito Santo e estão andando fielmente ao Senhor. E infelizmente existe o inferno, que é o lugar para onde irão aqueles que não acreditaram na mensagem do Evangelho, não serviram a Deus corretamente. Hoje existe muitas teorias, muitos ensinos, negando a existência do inferno. Quase não se fala neste assunto, porque é um pouco forte, mas biblicamente foi nos explicado que infelizmente o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e as pessoas que não aceitam Jesus, infelizmente terão que passar a eternidade em sofrimento. Por isso nós que temos a mensagem de salvação, irmãos, devemos levá-la a estas pessoas para que elas conheçam Jesus, para que elas deixem a vida de pecado e possam experimentar o céu como nós estamos crendo e buscando e vamos experimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia, com a sua bênção e nos revelou, nos salvou, A salvação é da condenação, O Jesus veio nos salvar do quê? Da condenação eterna. Essa é a pior situação que o ser humano pode se encontrar, é estar no estado de condenação eterna, e Jesus veio nos salvar deste estado de condenação eterna que nós caminhávamos. Então hoje a nossa esperança está em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, fiquemos firmes, servindo ao Senhor fielmente, com dedicação, amor e fidelidade, não às margens, como disse o nosso irmão, mas fielmente, porque fiel é Ele que prometeu e irá cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Tem promessas grandes para a igreja e para aquele que anda fielmente nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe nossos internautas, que o Senhor Jesus possa falar melhor em cada coração. Meus irmãos, na semana continua os trabalhos normalmente, Temos na terça-feira aqui o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus, culto de doutrina. Muito importante estarmos em cultos de ensinamento, em escola dominical, onde vamos aprendendo, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Todos estão convidados a estar aqui para participar deste grande culto. Na quinta-feira também temos o culto de libertação, um culto público, mas o foco é trazer uma palavra de libertação, de vitória. Enfim, nossos irmãos estão aí fazendo esse importante trabalho. E domingo que vem, temos novamente pela manhã a escola dominical e o nosso culto à noite. Todos estão convidados. Sexta-feira, nosso irmão aqui, nos lembrando da vigília. Sexta-feira, às 22 horas, 10 horas da noite. Todos os irmãos também podem participar do trabalho de oração, vigília aqui no Templo 7. Queridos, coloquemos-nos em pé. Tem mais alguma recomendação? Tudo certo? Tudo certo? Muito bem. Pastor Joel, então, estará orando por nós, nos despedindo na bênção do Senhor. Tem mais um carnê que nos chegou aqui. Nosso irmão Durval Lopes da Silva. Se estiver presente, aqui está nosso irmão. Já vamos passar. Deus abençoe, irmão Durval. Pastor Joel. Ora, maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite, que a Tua palavra que foi falada, que a mesma penetre poderosamente em cada vida, em cada coração, ó Senhor, dando soluções a todos os problemas que envolve a cada um. Meu Deus, meu Pai, eu te suplico agora, despede-nos na Tua paz, acompanha os nossos lares, leva-nos, Senhor, debaixo da Tua potente mão, guardados, protegidos
e guardados por ti. Meu Deus, meu Pai, abençoa aqueles que não puderam aqui chegar nesta noite. Visita cada lar, cada família, é o que te pedimos, no nome precioso do teu Filho amado, nosso Salvador, o qual vive para todo sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.